Sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou a Gleidiana Rodrigues e hoje falarei sobre um assunto que eu adoro. Eu abordarei a botânica. Mas o que estuda a botânica? A botânica estuda a biodiversidade, a morfologia e a fisiologia das plantas. E o que são as plantas? As plantas são seres eucariontes, autótrofos e pluricelulares. E para iniciarmos essa aula introdutória sobre o universo da botânica, começarei falando da importância das plantas nas nossas vidas. As plantas estão em um constante ciclo com a natureza, chamado de fotossíntese. Nessa imagem, percebemos que a planta absorve água e sais minerais do solo. Absorve dióxido de carbono do ar e utiliza os raios solares para a realização desse fenômeno chamado fotossíntese, e assim obtém os seus nutrientes. As plantas elas produzem o seu próprio alimento, que são os carboidratos. Durante esse metabolismo, libera oxigênio. E vários seres, como nós seres humanos, utilizam o oxigênio também no metabolismo, liberando dióxido de carbono e assim reiniciando o ciclo. Elas também desempenham um importantíssimo papel em diversas cadeias alimentares, pois representam os produtores, ou seja, a etapa inicial de transferência de matéria e energia nos ecossistemas. Elas não são os únicos seres produtores. Também podemos citar como exemplo cianobactérias e as algas. Nesse exemplo, podemos perceber uma planta que serve de alimento para um caramujo, que serve de alimento para peixe e igualmente serve de alimento para a águia. Aqui é a mesma coisa, só que com espécies diferentes, e também aqui apenas com espécies diferentes. Quando qualquer um desses seres morrem, eles são decompostos por micro-organismos e os nutrientes vão parar no solo e as plantas elas acabam se beneficiando desses nutrientes. Os decompositores são bactérias e fungos. Enfatizando a imagem anterior das cadeias alimentares, as plantas fornecem alimentos, mas não apenas as frutas são utilizadas como alimentos por vários seres. Partes das plantas, como folhas, raízes, caules e sementes, muitas vezes também são comestíveis. As plantas fornecem madeira, não apenas utilizada na produção de móveis, como camas, guarda-roupa, cadeiras, etc., mas também na construção de casas. Não muito comum no Brasil, mas existem países onde casas feitas de madeira é bem típico. As plantas também fornecem abrigos para diversos seres na natureza. Nessa foto percebemos que na natureza, além de fornecer alimento e oxigênio, as plantas também podem servir de abrigo para diversos seres. Vemos aqui os pássaros conhecidos como João de Barro, que constroem seus ninhos nas árvores. Os ninhos em locais altos protegem os filhotes de predadores. As plantas também fornecem matéria-prima para a produção de remédios, tanto aqueles de farmácia como aqueles da medicina natural. Quem nunca tomou um chazinho para curar um pequeno mal-estar, não é mesmo?
E essa é uma das principais razões pelas quais devemos preservar a biodiversidade a todo custo. Provavelmente existe uma grande quantidade de plantas desconhecidas e que nunca foram catalogadas, e muitas estão desaparecendo sem sequer terem sido estudadas. Muitas que podem ter substâncias para a cura de várias doenças e quem sabe até mesmo do câncer. Olha só, as plantas também fornecem matéria-prima para a produção de cosméticos. Há milhares de anos, desde a época de Cleópatra, e antes dela, nas civilizações antigas, já se utilizavam da natureza para obter produtos como maquiagem, que embelezava o rosto, ou então produtos que deixassem a pele mais macia e jovem. E até hoje fazemos isso. O que seria da indústria de cosméticos se não fossem as plantas? Não consigo nem imaginar. Regulam a temperatura do planeta. Se não fossem as plantas, os dias seriam bem mais quentes e as noites seriam bem mais frias. A vegetação, assim como a camada de ozônio, absorvem calor durante o dia e liberam parte desse calor durante a noite, ajudando a diminuir o contraste de clima entre o dia e a noite. Em lugares onde quase não existe vegetação, como no deserto do Saara, lá na África, os dias são extremamente quentes e as noites são muito geladas. E por fim, embelezam nossas vidas. Mas não apenas isso. As plantas, elas causam sensação de bem-estar. O contato com a natureza é uma excelente terapia, pois ajuda a desopilar os estresses da vida. E assim terminamos essa curta aula introdutória. Espero que vocês se apaixonem pelas plantas. E como sempre, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E os vejo nas próximas aulas. Tchau!